Eu converso agora com a jornalista Cristina Gremel, pré-candidata ao Senado na eleição do ano que vem. Tudo bem, Cristina? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Denian, bom dia, nossa audiência. É um prazer estar aqui de novo. Deixa eu começar... No estúdio, né? Porque com você é a primeira vez que eu estou conversando aqui no estúdio. Muito bem. Cristina, deixa eu começar pelo noticiário e depois a gente fala da sua pré-candidatura, que eu acho que é a curiosidade de todo mundo. Você tem posições firmes que o ouvinte conhece. Você é a favor, como eu sou, do projeto da anistia. Como é que você observa esse movimento, essa reação do governo de retaliar os deputados para que eles retirem as assinaturas? Nada além do que se esperaria do PT, obviamente, porque eles vêm desde o início. Primeiro que eu fiz muitas entrevistas com presos políticos pela Gazeta do Povo, antes ainda de sair do jornalismo para concorrer à Prefeitura de Curitiba no ano passado, mais de 40 entrevistas só com presos. Antes eu já vinha, quando eles não podiam ainda dar entrevista, ainda estavam na cadeia, eu vinha entrevistando advogados e parentes dos presos. Então eu sei exatamente a cronologia do que aconteceu naquele dia 8 de janeiro, pelo relato de quem estava lá. Tem jornalista que foi preso, né, tem pipoqueiro, tem autista, tem morador de rua, tem de tudo naquele balaio, inclusive porque a imensa maioria dos presos foi presa no dia seguinte, sem nenhuma prova de que sequer tinha estado, muitos não estavam nem em Brasília, chegaram na noite, dormiram naquele acampamento, acordaram presos. Aquela imagem dos ônibus indo buscar as pessoas nos acampamentos, tinha gente que nem sabia que estava sendo levada presa e foi colocada dentro de ônibus. Eles nunca receberam ordem de prisão, o que já faz por si só uma nulidade no processo todo. Né? Quem é advogado sabe disso. Eles não receberam sequer voz de prisão. Eles foram colocados dentro do ônibus com a informação de que eles iriam ser levados para a rodoviária para voltarem para a sua cidade de origem. Essa foi a informação, o relato da maior parte dos presos que eu entrevistei, que foram presos no dia 9, no acampamento em frente ao QG de Brasília. Então é tudo tão absurdo. E desde aquele dia, o que os petistas diziam? Tanto os com mandato quanto os militantes. Sem prisão para sempre, quero que morra na cadeia, umas frases absurdas, assim, sem nenhuma empatia, né, para usar uma palavra que eles gostam tanto de jogar para quem é opositor. E aí a gente já via desde o início, não sei se você lembra que o primeiro projeto de anistia que surgiu foi do general Mourão, senador, eu acho que foi março, eu acho que foi uns 2 meses depois, ainda antes, ou final de fevereiro, ainda antes do ministro Alexandre de Moraes soltar os primeiros presos, que foi no dia, se não me engano, foi no dia 8 de março, que ele soltou mulheres a título, né, de vamos homenagear as mulheres, aí soltou algumas, não soltou outras, nunca ficou claro por que algumas merecem homenagem e outras não, sem nenhuma lógica também, e já tinha aquele projeto de anistia. Eu, no início, fui muito crítica e continuo sendo ao nome do projeto, anistia, porque remete à anistia do regime militar, que perdoou criminosos de fato. A gente tem externado isso nas nossas opiniões, eu acho que você também, nos seus comentários, é diferente você ter perdoado tanto os torturadores, né, que erraram pelo lado do regime militar, quanto os criminosos que eram guerrilheiros, que assaltavam bancos, sequestraram embaixadores, um deles foi morto. Então, eles não se reuniram com embaixadores, eles mataram o embaixador. Olha a gravidade disso. E foram perdoados a título de pacificação do país. Assaltante de banco nem se fala, né? A turma da Dilma. Então, eu não gostava do nome anistia, mas é óbvio que você precisa ter algo com um apelo grande para você sensibilizar a opinião pública. Então, eu entendi o porquê do nome naquele momento. Então, nesse aspecto, eu gosto de fazer essa ressalva, porque senão somos criticados também por querermos comparar os presos do 8 de janeiro, do 9 de janeiro, e aqueles todos das operações Lesa Pátria, porque ao longo do ano de 2023 eles prenderam muita gente também. Tem centenas de outros presos que foram presos acusados de financiar as passagens dos manifestantes até Brasília, ou financiar o golpe que nunca houve, enfim. Então, agora, pegando a realidade, eu acho que é irreversível. Você é o pessimista, eu sou o otimista aqui na bancada. Eu acho que é irreversível. Veja a manifestação de Copacabana e a da Paulista, o quanto aumentou de uma manifestação para outra num prazo de 15 dias, um pouquinho mais que isso. Não deu acho que foi 3 semanas, 21 dias. Eu gostaria de ter o teu otimismo. A pressão popular, eu acho que ela é a que vai influenciar a mudança. O pessimismo não me agrada. Eu só não consigo ver firmeza em muitos dos nomes que ali assinaram, de que se mantenham de espinha ereta, de que não vão se curvar
a pressão do dinheiro, do PT e do STF. Eu concordo com você, acho que até mais do que a pressão do dinheiro, é a pressão das investigações ou do encaminhamento de investigações e ações jurídicas que já estão acontecendo contra alguns parlamentares. É por isso que a gente tem que, num outro momento, claro que o assunto do momento é soltar quem está preso injustamente, né, e tocar processos legalmente, porque nada acontece mais baseado na Constituição e na lei brasileira, especialmente no Código Penal, que vem sendo também rasgado todos os dias pelo STF, mas a gente tem que, em algum momento, voltar a falar de fim do foro privilegiado, que foi um projeto do ex-senador Álvaro Dias, lá no Senado foi aprovado e que está engavetado na Câmara, se não me engano, já há uns 8 anos. Não caminha o projeto. Não caminha. A hora que você acaba com o foro privilegiado, você acaba com essa amarra de os parlamentares recuarem em suas posições, às vezes não eram suas próprias posições, mas foram impulsionados pelo eleitor sob pressão, como acontece agora com esses que você citou, né? Não nominalmente, mas esses que você mencionou aí que voltam atrás, conforme a onda do momento. O eleitor pressiona, seja pelas redes sociais, seja com manifestação de rua, o parlamentar vai lá e assina. Sim, agora eu acho que é urgente votarmos a anistia, porque o eleitor está colocando isso para mim e eu represento o eleitorado, eu represento a população. Aí vem o avizinho lá do STF, opa, tem um processo que estava na gaveta que a gente vai voltar a discutir aqui relacionado a esse parlamentar. E ele tira a assinatura. Essa pressão é a mais difícil, ele tira a assinatura, porque ele está com medo da investigação. Se ele não tem culpa no cartório, aí que é o momento rico para o eleitor ver quem é quem. Se o parlamentar, e existe processo contra muito parlamentar que não fez nada de errado, mas a gente sabe como é que é o mundo político, né? Então, se o parlamentar não tem medo, ainda que a gente não esteja num estado de direito, que a gente esteja nesse estado de exceção em que eles criam as regras conforme a cabeça deles no momento, mas se o parlamentar não tem medo, ele vai manter a assinatura dele, porque ele não teme a investigação, acreditando na justiça e na verdade dos fatos. Aquele que retira, depois coloca, aí retira, fica recuando, é porque ele deve algum favor ali para aqueles juízes que vão julgar o processo dele mais para frente. É isso aí. E a gente vai ter que acompanhar, e o feriadão fará com que muitos aproveitem a diminuição do holofote para retirar os seus nomes. E é importante que todos nós estejamos atentos a essa situação. Mas daí que vem o meu otimismo, porque as pessoas estão atentas. O pessoal não desliga. Vai estar na Páscoa, celebrando em família, relembrando a data, né, a data mais importante para os cristãos, mas vai estar atenta ao que está acontecendo nos bastidores. Tomara. E se tiver um recuo, eu tenho certeza que a segunda-feira vai ser triste para muita gente lá em Brasília. Vai. Bom, mas eu não quero... Eu fiz essa introdução para conversar com a Cristina, para ouvir a Cristina sobre o noticiário de hoje, mas eu gostaria de dedicar o nosso jornal, esses 30 minutos que nós temos pela frente, para falar um pouco do projeto da Cristina, que nasceu numa eleição em que eu aqui no microfone muitas vezes falei, eu não acredito na Cristina, o meu comentário sempre era o seguinte, eu gosto da Cristina, mas eu acho que ela escolheu um partido vagabundo que vai acabar por atrapalhá-la. É que os outros partidos que também são vagabundos, a gente precisa dizer, não me deram legenda na época, né? A gente sabe que o universo partidário é muito complicado. E aí foi aquela campanha do jeito que foi, e eu recordo como se fosse hoje, a segunda-feira, pós-eleição, quando eu disse o Eduardo Pimentel ganhou a eleição e quem venceu a eleição foi a Cristina Grêmio. Na verdade, nós tivemos um candidato eleito e uma vitoriosa. O resultado eleitoral da Cristina foi tão grande de que ela saiu das urnas impulsionada a uma candidatura majoritária no pleito de 2026. Eu não sei nem se isso estava planejado para você, queria te ouvir sobre isso, mas o fato é que você foi empurrada para a eleição de 2026 de uma forma que é irreversível. Então, o que eu te pergunto é o seguinte, a sua candidatura ao Senado, hoje pré-candidatura, ela é firme e você vai levar até o final? Sim, porque da mesma forma como aconteceu com a minha candidatura para prefeita, essa para o Senado é um pedido das pessoas. Eu não amanheci no dia 28 de outubro pensando o que eu vou fazer agora, vou para o Senado.
Não, primeiro que eu só queria dormir, eu estava muito cansada, foi um processo bem exaustivo do segundo turno. Eu cheguei a dormir 45 minutos numa das noites do segundo turno, daquelas 3 semanas, eu dormia 2, 3 horas por noite, quando conseguia. Foi muito cansativo, e eu estava realmente longe da política, assim, eu queria dormir, queria descansar, queria ficar com a família, que coitada ficou muito largada no período, especialmente do segundo turno, que foi muito exaustivo, e não estava pensando nisso, tanto que eu tirei uns dias até para ir para a praia, para descansar um pouco, e quando eu voltei já tinha 4 ou 5 partidos querendo conversar comigo. E na época o meu coordenador político foi alçado a essa condição de articular, eu falei: "Vai fazendo as reuniões para mim, não tenho condição de entrar nesse universo agora", e eu tinha que renegociar meus contratos de jornalismo, porque eu tive que parar de trabalhar por força da lei eleitoral, no período eleitoral, e precisava voltar a trabalhar, né, já estava há 6, 7 meses sem trabalhar, e vendo em que momento que eu podia voltar, em que condições. Em dezembro eu já voltei a trabalhar num dos meus contratos anteriores, em janeiro voltei para a Gazeta, né, que era o meu contrato principal, e eu estava nesse momento vendo isso, só que nas minhas redes sociais e no meu, e quem é do universo mais próximo, que tinha contato comigo por WhatsApp, telefone e tal, me ligando, queriam Senado. Agora é Senado. Ninguém me coloca, vai concorrer a deputado estadual, por exemplo, com todo respeito à Assembleia Legislativa. Por quê? Porque as pessoas, primeiro, eu fui instigada a vir para a política pelos meus conterrâneos, né, pela população de Curitiba que me acompanha nesses 35 anos de jornada no jornalismo, especialmente nos 8 últimos anos em que eu estive no jornalismo de opinião, em que as pessoas conseguem nos conhecer melhor, né, conhecer o que a gente pensa, se identificam ou se afastam, né, isso é um processo natural, quem concorda com você está junto, quem não concorda acaba se afastando, e aí pediam para eu ser prefeita, porque não queriam, isso foi lá no ano de 2023, não queriam ter que votar no menos pior, como sempre fizeram, e estavam vendo um universo ali que se configurava os mesmos, que de fato aconteceu. Nós éramos em 10 candidatos, tinha pelo menos uns 6 ali que eram ex-prefeito, ex-governador, ex-senador, deputado federal, deputado estadual, e a população não é a Cristina, é o anseio popular, e não é Curitiba, é Brasil. É um desejo de mudança muito forte. E eu via isso no jornalismo, você deve acompanhar também, e sabia que isso ia estourar nas urnas. Então, foi um processo longo até eu decidir ser candidata, aí um processo mais longo ainda para conseguir partido, porque realmente é muito complicado esse universo partidário no Brasil. Acabei indo para um bem pequenininho, que infelizmente no fim da jornada me traiu, em pleno segundo turno, o Partido da Mulher Brasileira, presidido nacionalmente pela fundadora do partido, que joga para a plateia que ela criou um partido para atrair mulheres para a política. Tinha uma mulher fazendo história em Curitiba, a primeira mulher que chega a um segundo turno numa capital importante, e ele se declara neutro, o partido se declara neutro, através dessa presidente e do então presidente estadual que ela colocou no lugar, no meio do caminho, porque eu era apoiada pelo presidente municipal e estadual, brigaram inclusive juridicamente para manter minha candidatura, que ela tentou derrubar. Então, o que aconteceu nos bastidores? Imagino, mas não posso falar porque não tenho provas, a gente sabe o que acontece com os nanicos que são engolidos pelos grandes. Mas eu passei por um processo todo e aí consegui firmar a candidatura, fizemos esse resultado expressivo sem nenhum recurso, lutando contra tudo e contra todos, porque era o estado do Paraná parado para fazer campanha contra a Cristina. Não era campanha pelo Eduardo, era campanha contra a Cristina. Porque o que eu enfrentei na campanha municipal foi uma coisa, bom, o próprio meio jornalístico, e que estava contra mim também, diga-se de passagem, no pós-campanha disse, nunca antes na história de Curitiba houve uma campanha como essa, de tanta força política e econômica contra uma candidata que não tinha sequer partido forte, fundo eleitoral, estrutura para... Eu não tinha comitê, não tinha nem marqueteiro. A gente foi no peito e na raça mesmo, mas com um voluntariado muito expressivo, que até hoje não sei como trabalhou, porque as pessoas trabalhavam por conta própria. Levei muita multa, porque as pessoas escreviam meu nome em cartaz, botavam na janela de casa e eu era multada porque o nome do vice não estava lá. Porque do lado contrário tinha um universo, um exército também para monitorar, não só para divulgar a candidatura, mas para monitorar os erros da campanha da Cristina. Agora, erros que não eram eu que cometia. Essa campanha tão dura e que acabou te alçando uma candidata de um partido nanico. Nunca uma candidata nanica, mas uma candidata em um partido nanico, né? De te alçar ao segundo turno e você incomodou, vou usar uma expressão sua, se você me permitir, você incomodou o sistema.
Nem a minha, é do eleitorado, né? Sabe que eu fui classificada como uma candidata antissistema, mas nunca disse isso. Eu nunca me apresentei como uma candidata antissistema. Foi o eleitorado que foi me colocando, especialmente pela força do sistema contra mim. Ficou muito claro. Eu tenho convicção de que uma parte considerável dos votos que eu conquistei não eram pessoas que me conheciam. Talvez me conheceram ao longo do processo e foram né, se associando ao que eu defendo. Mas eu acho que foram pessoas que, antes de se associar à candidatura Cristina Grêmio, elas se dissociaram do resto. Era uma rejeição ao que estava posto e encontraram em você um nome que poderia enfrentar. Eu concordo contigo, eu acho que boa parte do teu voto, uma parte é um voto muito consistente na Cristina e uma parte era o voto em rejeição ao sistema, né? Exatamente. Mas isso, Cristina, acabou por te elevar a um patamar muito alto, a ponto de hoje fazer parte de um partido político, aí sim, um partido político de verdade, com tempo de televisão, com estrutura, com deputados eleitos e com uma ficha limpa, não é um partido enrolado, né? E esse partido te abraçou, hoje é o seu, e você é pré-candidato ao Senado. O quanto você considera essa candidatura firme? Ou você acha que a sua candidatura pode balançar? 100% firme até o momento. Estou falando do dia de hoje e o que aconteceu desde que eu me filiei ao Partido Podemos no dia 12 de fevereiro. Por quê? Porque, como eu te disse, no pós-eleição eu fui procurada por vários partidos. Na época, o meu articulador político foi quem fez as primeiras conversas e depois eu fui conversando com os dirigentes partidários e só senti segurança das ofertas que me foram feitas no Podemos. Por quê? O convite veio, bom, primeiro através do senador Álvaro Dias, aqui do Paraná, dispensa comentários, e aí depois via presidente nacional do partido, a deputada federal Renata Abreu de São Paulo. Tanto que a minha filiação, ela pede para acontecer em Brasília, para que o recado seja dado para o mundo político, de que é, sim, uma pré-candidatura 100%, e ela lança a pré-candidatura lá em Brasília, no dia 12 de fevereiro, pré-candidata ao Senado. O que aconteceu com outros partidos, e aqui sem citar nomes? Me ofereciam legenda já no dia seguinte da eleição, mas para deputado federal. E eu não estava com o intuito de voltar a disputar uma candidatura ali naquele momento, no dia seguinte do segundo turno de uma eleição disputadíssima como foi a nossa aqui em Curitiba. Eu queria descansar realmente. Então eu dizia, olha, eu não acho que faz sentido eu sair do jornalismo, onde eu consigo fazer um bom trabalho pelo Brasil, acredito nisso e tenho o retorno da audiência que me confirma essa minha opinião, para ir para uma Câmara dos Deputados que está lá de joelhos para o governo Lula e para o STF, que anda querendo governar o país. Então, agora, Senado, quando me foi feita a proposta, e o eleitor, como eu te disse, estava já me instigando para isso, o Senado ele tem outras prerrogativas, além daquelas que são da Câmara, que são muito importantes. Algumas delas é fiscalizar o judiciário, que não vem sendo feito. Então, o eleitor que acompanha a política está muito consciente em relação ao estado de coisas do Brasil e sabe que a culpa primordial não é do juiz que avançou sobre os outros poderes, mas do legislador que não fiscalizou o juiz que fez isso. Cristina, quando você olha o cenário eleitoral, a gente viu ser divulgada aí nos últimos dias uma pesquisa que foi só de Curitiba, né? Não era uma pesquisa do Paraná, mas ela traz um resultado muito alvissareiro e muito promissor para a sua pré-candidatura. Entre os nomes apresentados, você lidera a disputa ao Senado na capital. Curitiba tem o maior número de eleitores, é o maior colégio eleitoral do Paraná, e a gente sabe que o que acontece em Curitiba irradia para os outros municípios, a região metropolitana muito fortemente, mas no interior do estado também. Então, tem um cenário positivo em torno do teu nome. Mas o jogo da política, e você vivenciou isso na pele melhor do que qualquer um, a gente sabe que o jogo da política não necessariamente funciona para assegurar o que tem que ser. Às vezes é o tapete que é puxado e isso acontece. Como que você trabalha essas duas questões? Primeiro, poxa, eu lidero aqui a intenção de voto segundo a pesquisa do IRG, de um lado. E de outro, como que faz para blindar a tentativa de movimentos que possam vir a te derrubar da candidatura? Porque isso é bom o eleitor saber e o ouvinte saber. Às vezes, nós, candidatos, o cidadão pode pensar que a gente tem o domínio do jogo inteiro, e nós não temos o domínio do jogo inteiro.
Como não existe candidatura avulsa no Brasil, estar filiado a um partido político é uma condição de elegibilidade, nós nos colocamos a vida toda numa situação de risco. Como que você faz essa correlação entre eu lidero uma pesquisa de intenção de votos em Curitiba, mas o movimento que pode haver ali na frente, eu sou passível de levar uma rasteira? Como a cabeça da Cristina trabalha esse tipo de situação? A minha cabeça está sempre focada na verdade, expor a verdade e no sentimento das pessoas que me acompanham, porque eu não me movo nem por essas picuinhas políticas e nem por pesquisa. Eu preciso fazer essa observação em relação aos institutos de pesquisa, porque talvez não tenha tido uma eleição no Brasil em que ficou tão claro como eles trabalham, quanto a nossa aqui em Curitiba. O instituto que mais acertou o resultado do primeiro turno em Curitiba errou 22%. Lembrando, a margem de erro que eles divulgam era de 2% e agora eles aumentaram para 3,5%. A maior parte dos institutos diz que a margem de erro é de 3,5%. Então, eu acho assim, que na nossa cabeça seria passível de compreensão um erro de 4%, por exemplo, 0,5% a mais do que eles próprios dizem que eles podem errar. Mas 22%, gente, esse foi o instituto que mais acertou. E aí vinham me perguntar, azarão, zebra e não sei o quê, você esperava? Claro que eu esperava. Eu estou acompanhando o meu eleitorado, eu estou num trabalho consistente, eu tenho uma carreira de 35 anos com coerência absoluta nas minhas falas, eu posso mudar de opinião se me convencerem disso, e aí eu explico abertamente porque eu mudei em relação a um ou outro assunto. Mas em relação a valores, a princípios, não tem um deslize na minha caminhada. E quem me acompanha sabe disso. Quem me conheceu mais recentemente foi buscar o meu histórico. E aí, por que eu digo que parte do eleitorado veio em rejeição ao sistema? Quando eles liam na imprensa durante a eleição, ou quando eles viam no Instituto de Pesquisa que eu estava com 1%, com 2% ao longo de meses a fio, e eles sabiam que não era, porque na família inteira deles todo mundo acompanhava a Cristina, no universo inteiro de trabalho, de convívio no clube, no esporte, todo mundo estava falando da Cristina, só os institutos de pesquisa e a imprensa curitibana não viam, eles sabiam que estavam sendo enganados por todos aqueles outros. Então eu vou com a Cristina que está falando a verdade. As pessoas não são idiotas, elas conseguem entender o que está acontecendo. Então, feito esse adendo sobre institutos de pesquisa, vou falar especificamente desse, porque aí justiça seja feita. Eu não lembro, talvez alguém aqui lembre de pesquisas desse Instituto IRG durante a eleição municipal de Curitiba. Então, não posso jogar no mesmo balaio esse, mas também não vou afirmar que está correto. Né? Pode ser que haja erro. O que eu sei, assim, eu vou dar um relato pessoal, né, sobre o Instituto IRG. Quando eu disputei a eleição de vereador, e quando a gente disputa a primeira eleição, e eu entrei naquela eleição meio sem um centavo, como você, não tinha como disputar a eleição, eu recebi uma ligação do dono do Instituto, me dizendo o seguinte: Denian, você vai fazer 7 mil votos para vereador. Uma eleição diferente, aquela teve 1.200 candidatos na eleição da pandemia, e você vai ser eleito. E eu, tá bom, agradeci. Quando abriu urna, tinha dado 7 mil votos. Então, o IRG, no meu caso, acertou. E esse mesmo instituto é aquele que coloca a Cristina entre primeiro e segundo votos, que é importante o eleitor lembrar disso. Nós vamos votar 2 vezes, né? Nós vamos escolher o primeiro candidato e o segundo candidato. Para Senado, especificamente para Senado. Para Senado. Na questão do Senado, o que me chamou a atenção na leitura da pesquisa? Que o seu primeiro voto é um primeiro voto muito forte. Apresenta os nomes, o primeiro voto da Cristina é quase 20% dos curitibanos, no primeiro voto. O segundo voto pega o voto de todos aqueles que vão votar nos outros candidatos como predileção. E você vai muito, chega lá a 26%, 27%. Isso é um percentual de um político que está na vida pública há muitos e muitos anos. São aqueles nomes, ex-deputados, ex-governadores, que figuram. O que a pesquisa do IRG chama a atenção? De que aquela jornalista que disputou a eleição de Curitiba por um partido nanico, é colocada o seu nome ao lado de outros nomes muito fortes e ela vai lá e rompe 25%. Então, não tem como ignorar o fato. Então, pode-se brigar com tudo, menos com o fato. O fato está posto, né? E dessa vez, o Instituto de Pesquisa que divulgou o levantamento está ao seu lado. Não porque abraçado em você, mas porque mostra um resultado... Não fomos nós que contratamos. Mas mostra um resultado que é um resultado muito positivo. E isso faz... Porque se você aparecesse ali com 8%, o mundo da política está pouco preocupado, Cristina.
É o que eles faziam em fevereiro, março, abril do ano passado. Só que agora você lidera. E quando se lidera, você tira a cabeça para fora, vem o martelo e dá em cima da cabeça. Sim. A gente sabe como Eu já estou sofrendo ataques de milícias digitais de novo, que foi bem intenso durante a campanha municipal. Existe uma onda dentro da direita de difamar candidatos de direita, que eles não querem ter como adversários. Estou sofrendo isso também. Então, e isso não está acontecendo só aqui no Paraná, está acontecendo em outros estados. A gente acabou de voltar do Mato Grosso, que eu estava lá numa feira agrícola importantíssima do norte e do centro-oeste, e conversei com muitos políticos de outros estados que são pré-candidatos também para 2026, alguns para reeleição, outros que disputaram a municipal exatamente como eu, ficaram em segundo exatamente como eu, e que vêm ou para a Câmara Federal ou para Senado, e tem o caso de ex-governadores também que vão para Senado, enfim, que não estão com mandato agora, todos falando a mesma coisa, como estão promovendo, como estão investindo em ataques por meios digitais, enquanto ainda não existe a campanha formalizada na rua. E vamos lembrar, né, o tanto que está antecipada essa campanha. Está muito cedo. Tudo está muito cedo. Agora, Cristina, tem muita mensagem de ouvintes. E aí, só para responder aquela primeira pergunta que ficou pela metade, como que eu me preparo. Então, assim, com muita humildade, olhando para as pesquisas e com todos esses adendos que eu especificamente tenho em relação às pesquisas. Estou trabalhando forte já, é pré-campanha, estou no jornalismo, mas estou já fazendo viagens para o interior do estado para conversar com players, aí, com pessoas importantes, e não são grandes empresários ou políticos apenas, mas também eles, claro, mas especialmente população. Pessoas que me procuram, que estão em contato comigo desde a campanha municipal do interior e querendo conversar comigo para alinhar campanha mesmo, querem trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, voluntariamente, trazendo mais gente para a campanha. Mas com muita serenidade em relação ao que está acontecendo nesse universo. Eu já comecei a sofrer ataques assim, descabidos de imprensa local, especialmente de imprensa independente, que a gente sabe que trabalha para determinados políticos, então a gente já consegue perceber quem está muito incomodado com as primeiras pesquisas que me colocam à frente, as milícias digitais atuando fortemente, então óbvio que eu já estou, com a ajuda de alguns apoiadores que estão vindo, montando uma equipe para fazer uma contrapartida mínima para isso, mas combatendo sempre com a verdade. Então, falou mentira, vai lá para a minha rede social, carimbo de fake news, falou qualquer coisa pela metade descontextualizada, eu vou trazer o contexto, eu uso as armas que eu tenho, que são a verdade dos meus espaços pessoais. Tem muita pergunta de ouvinte, eu também tinha muita mais coisa para perguntar, mas em respeito à enorme audiência, jornal líder de audiência no Paraná, a gente vai dar para os ouvintes a palavra, Pietro. Com certeza, Denian, Cristina, tem muita gente participando pelas nossas lives do YouTube, Facebook e também rede social X. Rafa, vamos com duas participações em sequência. A primeira é do Rodrigo e a segunda participação é do Rafael, nossos ouvintes de todos os dias aqui no jornal. Bom dia a todos, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu queria perguntar para a Cristina o seguinte: qual será o diferencial dela no Senado diante das inúmeras omissões que nós estamos percebendo dos nossos senadores paranaenses com relação aos ministros do STF? Bom dia, Denian. Bom dia, bancada do Jornal do Mercosul. Aqui quem fala é o Rafael de Araucária. Eu quero deixar a minha pergunta à senhora Cristina, né? Primeiramente, eu quero parabenizá-la, né, por entrar de forma tão engajada no cenário político. Eu gostaria de saber quais são as expectativas dela para essa caminhada, né, que ela vai começar uma pré-campanha, depois uma campanha, e se eleita, como que ela pretende atuar em Brasília, né, tendo em vista que a gente está passando por um momento turbulento, né, e vai exigir dela muita tenacidade e resiliência. Um forte abraço a todos. As perguntas, elas são parecidas, né, Cristina? São porque, embora o Rafael, né, que foi esse segundo ouvinte, não tenha citado nomes, eu sei que ele se referia, quando ele fala de turbulência, se referia ao STF, porque a turbulência do Brasil está focada naquele prédio ali de Brasília.
Bom, o senador vai com duas, na minha visão, com duas grandes missões, e nem todos abraçam essas duas grandes missões. Uma delas é fazer o Estado mais forte, ou projetando o Estado nacionalmente, que eu acho que o Paraná tem muito pouco espaço no universo nacional, embora seja importantíssimo em termos econômicos e até políticos, e a outra é realmente atuar nacionalmente. E aí eu vou lembrar de novo da função que não vem sendo exercida nem pelos senadores paranaenses e nem pela maior parte dos senadores dos outros estados, que é de fiscalizar o judiciário. Então a gente pensa no Senado, assim como pensa na Câmara Federal, até nos parlamentos estaduais e municipais, como quem vai fazer as leis, né? O deputado, o vereador, o senador são eleitos para fazer leis, ou para, enfim, validar decretos ou indicações de presidente da República, de governador ou de prefeito. Mas ele tem esse poder de fiscalizar, e infelizmente a gente vê isso em nível municipal, em nível estadual e federal, sempre uma cooptação muito grande para a base do governo. Não é ruim. Se aquele governante foi eleito pela maior parte dos eleitores, é natural que quem vai legislar seja parceiro do governante e ajude o governante a governar. Mas você tem que sempre focar na cidade, no que é melhor para a população, e não para aquele governante ou para o projeto político dele, que é o que acontece atualmente com a base de Lula dentro do Senado também. Ou com essa omissão dos senadores em relação aos desmandos dos ministros do STF. Então, já entrando na pergunta do nosso primeiro ouvinte aqui, como que eu vou atuar em relação ao STF? Exatamente como eu atuo no jornalismo, apontando os erros, cobrando que façam o que está sendo estipulado pela nossa Constituição. Não são eles os maiores guardiões da Constituição brasileira? Vou te fazer uma pergunta que eu acho que ajuda você a responder o ouvinte. Se houvesse, estou falando tudo em C, tá? Hipoteticamente. Se houvesse um processo de impeachment contra um ministro, e se a Cristina Grêmio fosse senadora, você não se intimidaria em votar favorável ao impeachment de um ministro? Nenhum medo. Eu não tenho nenhum medo. Eu não tenho medo no jornalismo. Eu continuei no Brasil e aqui não vai nenhuma crítica aos meus inúmeros colegas que estão bravamente defendendo o Brasil e o respeito às leis e à democracia brasileira, já que eles gostam de falar tanto em defesa de democracia, a partir do exterior, porque muitos têm centenas de jornalistas exilados no exterior nesse momento. A gente conhece meia dúzia aí, os mais famosos, os mais conhecidos, mas tem muita gente mesmo. Aqueles movimentos que a gente vê quando tem manifestação na Paulista, tem também em Munique, tem em Roma, tem em Lisboa, eles são todos capitaneados por jornalistas, porque são jornalistas que levam as informações para a comunidade brasileira no exterior. A imprensa internacional, ela se pauta pela imprensa nacional, que se pauta pelo governo. Né? A gente sabe que as notícias verdadeiras estão nessa imprensa mais independente, com raríssimas exceções. Eu tenho muita alegria de trabalhar em veículos que são raras exceções na grande imprensa. Mas o que a gente precisa ver aqui, focar quando pensa em Cristina Senado? Eu vou levar a mesma postura. Alguém falou em resiliência aí num dos dois comentários, né? Eu acho que não tem dúvida nenhuma em relação à minha resiliência, nem no jornalismo, e nem nessa minha breve tentativa de jornada política aí, porque eu fico me classificando como política, mas lembrando, não tenho cargo público, nunca tive. Ainda estou tentando. Vamos lá, Pedro. Com mais duas participações, Cristina. A primeira é do Mauro, nosso ouvinte, e a segunda do Jorge. Manda ver, Rafa. Bom dia, professor Danian. Agora a Cristina Grêmio está no lugar que deve estar. Como senadora, essa vai ganhar e vai ter o meu voto. Parabéns, Cristina. Conte com a gente. Tchau, tchau. Mauro Cavalli, motorista de aplicativo. Tchau, tchau. Bom dia, Daniel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rafa. Bom dia aos ouvintes. E bom dia a Cristina Grêmio. Deus abençoe a todos aí. É o Jorge aqui da Fazenda Rio Grande. Eu gostaria de saber da Cristina o que ela tem a falar sobre esse assunto da anistia. Eu gostaria de saber o ponto de vista dela, e já dizendo de antemão que, como nós temos 2 senadores para eleger aqui no estado, né, um senador ou uma senadora, o meu voto será para a Cristina. O outro eu vou ver depois, mas o meu voto já para a Cristina já está decidido. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Essa é a consolidação do primeiro voto que eu falei há pouco, né? E aqui na live tem uma pergunta que é repetida, que eu acho importante fazer a você. A Cristina Grêmio é bolsonarista? Eles fazem isso para fazer recortes depois e me colocar contra Bolsonaro. Primeira coisa que eu preciso dizer é que eu converso regularmente com o presidente Bolsonaro como jornalista,
Foi assim que se estabeleceu a relação, primeiramente, e depois, como candidata, obviamente que a gente teve algumas conversas, me chamou a Brasília, me ligou num momento chave ali na véspera do primeiro turno, em que estavam usando o meu nome e o dele para difamar calúnias, para disseminar calúnias e me difamar. E eu tenho conversado menos atualmente, até por conta da situação jurídica e no momento de saúde do presidente. Mas ele tem o meu apoio, ele sabe que tem o meu apoio, ele confia em mim, e vou te dizer, ele não é paranaense, mas ele foi um dos que me pediram para vir candidata ao Senado. E, inclusive, ele tentou por 2 vezes no pós-eleição me levar para o partido dele. Só que aquelas circunstâncias partidárias não se configuraram, o PL Paraná tinha outros planos e não me deu a legenda para Senado. E ele mesmo me disse, procure outro partido e venha para o Senado, porque o Brasil precisa de um Senado forte. Então eu não preciso me identificar se eu sou bolsonarista, se eu não sou bolsonarista. O que eu digo é o seguinte, eu sou jornalista. Você acha que isso aqui é casca de banana para tentar arrancar um corte? Eles estão o tempo todo fazendo isso. E tem gente que está dentro de gabinetes de deputados federais que querem se candidatar e que não me querem na disputa fazendo isso. Então, eu só mando um beijo para vocês. É muito bom que vocês deem audiência aqui para jornais que falam a verdade. Continuem assim, quem sabe vocês aprendem também a divulgar a verdade, não a mentira. Nós vamos continuar combatendo a mentira com a verdade. Jornalista que se posiciona seguidor deste ou daquele político, ele não é jornalista, ele é militante. Eu sou jornalista. Eu estou no jornalismo, eu estou sendo entrevistada aqui como pré-candidata, mas o que eu sou, como você me apresenta, a jornalista Cristina Grêmio. Até porque isso não tem como dissociar de você, nem de mim, e nós que levamos essa profissão a sério, isso nos orgulha. Eu tenho orgulho de ser jornalista, né? Eu tenho orgulho de ser jornalista, eu defendo... E tá difícil, porque tem muita gente que corretamente critica alguns jornalistas que estão na militância, daí exatamente. É danado também. Eu defendo o jornalismo, a necessidade do jornalismo, mas a gente precisa sempre esclarecer que jornalismo e jornalista só existem para buscar a verdade, repassar a verdade com a máxima objetividade, a máxima clareza, e se identificar que algo daquilo que foi dito antes está errado, imediatamente corrija a informação. Tem uma pergunta muito boa aqui, Cristina. Mas só para não deixar o Mauro e o Jorge. Muito obrigada. Os motoristas de aplicativo, né, especialmente o Mauro, que é motorista de aplicativo, fizeram uma campanha lindíssima municipal aqui. Eu tinha uma adesão muito grande. Eu não tinha dinheiro, cada pesquisa, o eleitor não sabe, cada pesquisa custava, pelo menos na eleição municipal, R$80 mil. 80 mil reais pagava 1 mês e meio ali da advocacia eleitoral, que é necessária a exigência da lei, e eu estava a duras penas conseguindo, através de Pix, doação de R$1, de R$5 dos meus apoiadores lá, para pagar. Eu não ia gastar 80 mil reais com pesquisa, mas eu tinha os data Uber. Os data Uber não falhavam, eles me passavam diariamente como é que estava a situação. Agora tem uma pergunta aqui que é muito boa, que é para te colocar numa situação, numa saia justa danada, mas a pergunta é boa. Vamos lá, adoro. Se o Bolsonaro não for candidato, e os candidatos forem Ratinho, Tarcísio, Zema, em quem você votaria ou apoiaria? Não vou falar nesse momento, porque eu não trabalho com essas hipóteses de, se, porque aí a gente vai ter que falar isso se só tiver Lula na disputa. Bom, nesse caso eu voto em branco. Eu detesto o voto em branco, aliás, eu acho que eu voto nulo, porque o voto em branco ainda é um pouquinho perigoso, pode de alguma forma talvez ser adulterado, não sabemos exatamente o que acontece, né? Por que eu estou falando isso? Aí sim, eu acho que para a eleição presidencial está muito cedo porque a gente não sabe nem se Bolsonaro, conseguindo reverter a inelegibilidade dele, que eu acredito nisso, né? Nem se ele conseguisse safar desse processo absurdo aí de golpe, de mentor de golpe, enfim, essa bobajada que colocaram aí agora, que está em jogo lá no STF, a gente não sabe nem se ele vai continuar no PL. Nós conhecemos o universo partidário, a gente sabe os arranjos que acontecem. O próprio governador do Paraná, que você citou, veja o que está acontecendo na possível campanha para governo. Só do partido do governador tem 4 pré-candidatos a governo. 3 são secretários de Estado. 1 preside a Assembleia Legislativa, que comanda a base do governo. Então, veja, eu acho que desses 4, alguém vai sair do partido do governador e vai vir como adversário de algum candidato do partido do governador. Será que o governador vai estar nesse partido, se ele vier a ser candidato a presidente da República ou a vice? São muitas coisas em aberto para a gente querer dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas, vamos lá, a gente tem nomes aí que são ligados a Bolsonaro
há muito tempo e mantém a coerência na fala. A gente tem alguns que vieram mais recentemente, e a gente não sabe ainda se por conveniência política ou por convicção. Então, a gente precisa saber por que no passado não defendiam abertamente o que hoje defendem. É aquilo que eu digo, quando você olha o histórico de coerência, você não tem dúvidas em quem você vai votar. Mas dá um trabalhinho ser eleitor, né? Eleitor consciente. Terminou, Cristina. Terminou. Bom o bate-papo aqui. Acho que dava para a gente ir tranquilo aí, mais uma horinha aqui, né? A gente marca outras vezes. Marca outras vezes. Quero te agradecer muito a presença. Os ouvintes estão muito felizes com a sua presença aqui. E eu acho que o ouvinte do Jornal da Mercosul pôde te conhecer melhor. Eu acho que numa eleição majoritária, tenho absoluta convicção. Na eleição majoritária, a escolha, ela tem diversas nuances, né? Mas uma delas e talvez a mais forte, é a confiança na pessoa. Eu acho que quanto mais você se expuser, quanto mais as pessoas te conhecerem, isso te ajuda. Aqueles que fazem oposição a você tentam carimbar na Cristina Grêmio uma mulher antipática, uma mulher do ódio, e eu posso assegurar a vocês, e todos que estão aqui no estúdio sabem disso, Cristina não tem nada disso, e não pode se confundir a firmeza de uma pessoa com um eventual arrogante, nem nada. Eu acho que, se eu puder te dar um conselho, quem sou eu, se exponha sempre. Eu acho que a tua exposição te ajuda muito, porque numa eleição tão difícil como aquela que você pretende disputar, os teus adversários vão tentar te atacar de toda forma. E acho que você, ao abraçar a verdade, está no caminho que é correto. Muito obrigado pela tua presença, Cristina. Eu é que agradeço e já peço que me sigam nas redes sociais. Eu sou @Cristina Grêmio em todas elas. Cuidado, porque tem muito perfil falso, não tem ponto, não tem número, não tem Cristina Grêmio oficial. Eu sou Cristina Grêmio, meu nome, meu sobrenome, é um sobrenome alemão difícil. Agora vá digitar certo o Grêmio também, né? Procura Cristina Gra, GRA, perfil é verificado, já aparece lá, é o primeiro que aparece. Me sigam, porque ali sim eu consigo me expor como eu sou. Nas manchetes dessa imprensa que não está do meu lado, sabe-se lá por quê, eu apareço como extremista, como radical, como não tem pinta disso, não parece aquilo, mas venha me conhecer, eu vou ter um prazer enorme de conversar com você.